Convido os irmãos a se concentrarem aqui no nosso espaço de culto, tomarem seus assentos. Vamos dar início ao nosso culto. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Maravilhoso é termos esse tempo para cultuarmos juntos. O tema do nosso culto matinal é Chamados para Resplandecer, que é o tema central também do nosso retiro. O estudo será ministrado pelo pastor Robson, e para iniciar o nosso culto, convido os irmãos a se colocarem de pé para fazermos uma oração. Senhor Deus e amado Pai, agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos para adorar, louvar, glorificar o seu santo nome. Senhor, agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que se encontram aqui presente. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque nos sustenta em todos os aspectos. Agradecemos especialmente, Senhor, por seu significado em nossas vidas. Pedimos que o Senhor conduza esse trabalho, abençoe o estudo, o louvor, a direção, e que o Senhor continue conosco, Senhor, nos capacitando, nos dando discernimento para receber, absorver os teus ensinamentos e praticá-los, aplicá-los na nossa vida. Assim oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5. Leremos do versículo 18 até o versículo 21. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, a partir da conduta de Adão no Éden, aquela conduta de desobediência a Deus, o pecado se tornou generalizado. Generalizado porque ele alcançou toda a humanidade. E isso criou entre a humanidade e Deus um grande abismo. Um abismo tão profundo que o homem, por suas próprias forças, jamais conseguiria ultrapassar. O homem, por suas próprias forças, jamais conseguiria atravessar esse abismo para se reaproximar de Deus. Todavia, o próprio Deus providenciou, através de Jesus Cristo, a reconciliação da humanidade consigo. E, conforme já sabemos, então, Jesus, na cruz, com a sua própria vida, é que nos possibilitou a reconciliação com Deus. E, após isso, e a ressurreição de Cristo, após isso, e a reconciliação da humanidade com Deus, Deus fez conosco a nova aliança. Dessa forma, a nova aliança simboliza a reconciliação da humanidade com Deus de forma definitiva e selada pelo sangue de Jesus. Após a reconciliação,
nós nos tornamos, por decisão de Deus, embaixadores de Cristo, seus representantes aqui na terra. E temos uma missão, a missão de levar a sua mensagem adiante, a mensagem do Evangelho, a mensagem da reconciliação, da salvação. E, além disso, como embaixadores de Cristo, nós devemos carregar em nossas condutas os seus valores, né? Cada uma das nossas condutas deve ser pautada nos valores de Cristo e não nos valores do mundo. Portanto, cada vez que nós adotarmos, praticarmos uma conduta que não seja condizente com os valores de Cristo, nós devemos imediatamente nos arrepender, confessar o nosso pecado a Deus, pedir perdão e seguir perseverando na santificação. Nesse momento eu convido todos que se coloquem de pé. Nós iremos declarar que seja engrandecido o nome do Senhor, que Ele seja exaltado entre as nações, assim como foi dito e lido aqui no Salmo 67, que Ele é o Deus conosco e há de governar sobre toda a terra. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. E reunidos juntos, em um só local, nós declaramos que o Senhor é Rei e soberano sobre todas as coisas. Nós estamos reunidos aqui para dizer que Ele é santo, que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos erguer as nossas mãos, vamos louvar a Ele com alegria, declarando que Ele é o nosso Senhor e que governará para todos sempre. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todos
todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Mais uma vez. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. E a igreja canta em uma só voz. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. E nisso nós colocamos a nossa confiança, que nós temos o Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos. Nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos para nós cantarmos o hino do cantor cristão número 476. E o nome se intitula Brilho Celeste. E que nós possamos resplandecer esse brilho, nos lembrarmos que Ele é quem guia as nossas vidas e com aleluias nós seguiremos cantando, nós seguiremos louvando a Ele. Que Ele resplandeça sobre nós. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos, que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto louvores da salvação.
brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvor. Vamos declarar brilho celeste em uma só voz. A igreja canta. Brilho celeste, que Ele enche a nossa vida e a nossa alma com sua alegria, que a sua glória resplandeça sobre nós. A glória de Deus, com aleluia. E nós estaremos juntos nos céus, louvando ao nosso Deus. Que esse seja o maior desejo do nosso coração, estarmos no céu com o nosso Senhor, indo para os céus, aleluia. E de que adianta nós gastarmos toda a nossa vida procurando coisas que não edificam ou buscando as coisas corriqueiras do mundo e nos esquecermos que nós não somos daqui, nós somos estrangeiros e estamos indo rumo ao céu. E será que isso nos faz entregar o nosso melhor ao Senhor? Será que isso nos faz nos dedicar verdadeiramente ao Senhor? Será que os nossos problemas, as circunstâncias da vida, têm nos afastado de anunciar essa palavra? Têm ofuscado a nossa luz? Têm nos impedido de resplandecer? Então, que você faça dessa canção a sua oração e que você se entregue verdadeiramente ao Senhor e declare que você quer entregar o seu melhor a Ele, a sua vida a Ele e todo o seu coração. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, Meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver. tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Vamos dizer mais uma vez que nós queremos entregar o nosso melhor ao Senhor. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as
roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Deus é a luz que nunca se apaga e a luz dele resplandece sobre nós. Somente ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E somente nele devemos nos inspirar continuamente. Amém? Nesse momento, convido o pastor Robson, que estará ministrando o nosso estudo, e convido o irmão Roseal para fazer uma oração pelo nosso pastor. Neste momento, Pai, colocando na vida do teu servo, o pastor Robson, Pai. Continue iluminando a sua vida e o capacitando, Pai, para trazer edificação para as nossas vidas, Pai. E também, Senhor, abençoa, ilumina a nossa mente, nosso coração, para que possamos aprender nessa manhã da tua palavra, guardar os teus conhecimentos, ó Pai, para que possamos praticá-lo no nosso dia a dia e assim possamos resplandecer a luz de Cristo no mundo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui com mais uma oportunidade, uma bênção, um favor do Senhor. A gente tem o privilégio de estarmos juntos esses dias, convivendo e estudando a palavra. Meus irmãos, ontem à noite, nosso irmão Edilmar falou muito claramente sobre Mateus 5. Pela manhã, o Luiz trouxe uma meditação em Mateus 5. E o estudo dessa manhã também será em Mateus 5, 14 e 16. Então, Deus quer alguma coisa com esse texto, né? E a gente vai, nessa manhã, analisar qual o lugar exato em que essa passagem se encontra, qual as razões pelas quais Jesus pregou o que pregou e o que os seus discípulos entenderam após essa pregação, o que eles fizeram. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5, 14 a 16. Então, seria quase impossível a gente ter um tema como este, chamados para resplandecer, e não estudarmos, não refletirmos sobre esse texto específico de Mateus 5. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos deixar marcado, nosso estudo estará baseado nesses 3 versículos. Os irmãos podem ficar sentados. A palavra do Senhor nos diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, o tema chamados para resplandecer, ele é simples na sua expressão, mas ele é muito incômodo na sua realidade prática, porque o favor que nós recebemos no dia da nossa conversão deveria ter sido acompanhado com o compromisso de levar esse evangelho para toda e qualquer pessoa que estivesse ao nosso alcance. O maior de todos os dons, o maior de todos os presentes, inclusive ele é inalcançável através de compra, de barganha, de pressão, é um dom gratuito de Deus. A gente deveria, desde o dia da nossa conversão, estarmos apresentando essa maravilha para todas as pessoas, diariamente, ininterruptamente, como diz Paulo em 2 Timóteo 4, quando ele diz: prega a palavra a tempo e fora de tempo, insta, persiste, quer seja oportuno ou não, repreende e exorta. Esse deve ser
o modus operandi da vida de um salvo. E eu quero aqui mencionar, meus irmãos, a situação de um farol, não o de trânsito, mas aquele farol que se encontra para direcionar embarcações. Um farol não grita, ele não faz alarde, ele não sai atrás dos barcos, ele simplesmente brilha. Ele simplesmente brilha. E o poder de atração, meus irmãos, da luz é um poder natural. Eu olhava ontem para essa decoração, o que dá a beleza dessas luzes acesas é esse fundo negro. Então, a luz, ela naturalmente possui um poder de atração. Quando você está viajando e você se depara com uma casinha feita em cima de um monte, a longa distância você percebe. Quando é à noite, as luzes da cidade, lá na frente, você já percebe. É algo explícito à nossa visão. Quando a gente vê um vagalume, eu nem sei se essa espécie já foi extinta, que eu nunca mais ouvi. É algo bonito porque no meio de toda aquela escuridão, tem uma luz piscando. Tem uma luz piscando. E esse poder de atração da luz, meus irmãos, isso também se aplica à nossa vida espiritual. A palavra do Senhor diz em Filipenses 2, que o mundo o qual nós habitamos é um mundo pervertido e corrupto. Então, todas as vezes que um crente disser, a cada dia o mundo piora, a cada dia o mundo se afunda, a cada dia as trevas avançam, meus irmãos, não há contexto melhor para o nosso resplandecer. Não há contexto melhor para o nosso brilhar. E este brilhar, eu não estou falando de algo sobrenatural, eu estou falando de gestos de um crente, de posturas de um crente, onde quer que ele se encontre, de palavras, e especialmente, meus irmãos, o nosso modo de interferir na vida de alguém para o bem. Lembra quando Jesus disse assim, quando eu estive preso, vocês me visitaram. Quando eu tive fome, vocês me deram comida. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. E os discípulos, isso é uma referência ao juízo final, os discípulos disseram, mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que nós dispensamos esse tratamento para o Senhor? Ele fala assim, todas as vezes que vocês fizeram ao próximo de vocês. Um copo de água, uma roupa, um prato de comida, uma visita. Então, meus irmãos, o nosso modo de brilhar não é algo sobrenatural ou visual em relação à luz em si, mas são gestos, posturas, palavras, uma preocupação de se interessar pela vida do outro para ajudá-lo, para promover uma mudança que glorifique a Deus. Então nós estamos em ambientes, meus irmãos, repletos de pessoas estouradas, impacientes, fofoqueiras, gente que tenta puxar o tapete do outro, pessoas que vivem competindo, e a gente tem no Evangelho a clara oportunidade de oferecermos um padrão de conduta diferente, e aí sim a luz do Senhor brilhará. Meus irmãos, a nossa existência, toda a nossa existência é missional. Nós deveríamos fazer essa pergunta para tudo que nós fazemos: como eu posso realizar esta obra de tal modo que o descrente seja impactado? Para tudo que a gente faz, nós deveríamos fazer essa pergunta: como é que eu posso negociar com o descrente de tal modo que o Evangelho soe muito claro para ele? Para que, além do negócio que ele está fazendo comigo, além das questões financeiras, ele perceba que eu sou um filho de Deus. Então, tudo na nossa vida, meus irmãos, sabe, o modo como um homem trata a sua esposa, de que modo eu posso conduzir o meu casamento em que eu expresse, além de um marido, um servo de Deus, a fim de que minha esposa veja Cristo em mim. Então, para tudo na nossa vida, esse efeito missional deve estar presente. Então, a gente não pode isolar
a nossa missão para um momento no domingo à tarde, onde a gente saiu nas ruas pregando o Evangelho. A gente não pode encaixotar a nossa missão, sabe, dentro de um departamento. Então, se eu sair sábado à tarde com o departamento X, eu cumpri todo o meu papel. Meus irmãos, toda a nossa existência é missional. Toda a nossa existência, inclusive dentro de um retiro. Se a gente tiver um visitante, 2 visitantes, 10 visitantes, você já tem responsabilidades com essa pessoa. A responsabilidade de não dar mau testemunho, de dar atenção, de dar um abraço, de talvez, num ato mesmo de audácia espiritual, você deixar um versículo para essa pessoa. Eu cheguei aqui, e aí uma pessoa chamada Edson, não é o nosso Edson, né? O Edson está se renovando, né, Edson? A Bíblia diz que a gente tem que se renovar. E esse homem disse que queria me dar um presente. Eu não conheço. E então eu fui falar com ele, ele me deu um presente. E eu dei um abraço nele, ele falou assim: você não sabe o quanto eu estava precisando disso. E aí eu falei algumas coisas sobre Deus para ele, e a reação dele foi aquela de quem estava recebendo aquilo com toda a força que ele tinha. Meus irmãos, nós nunca sabemos as lutas que as pessoas estão enfrentando. Nós nunca sabemos. Por isso, nós não sabemos qual será o impacto da nossa fala, da nossa atitude, do nosso gesto de ir até onde uma determinada pessoa e falar um pouco de Jesus. E deixar um versículo, e desejar o bem, e ser um instrumento que Deus use para a glória dele na transformação de circunstâncias e pessoas. O que nós queremos nessa manhã, meus irmãos, é compreender como é que esse nosso dever de resplandecer pode glorificar e exaltar a Deus. Porque nós corremos o risco de aprendermos a palavra, pregarmos a palavra e nos locomovermos e tirarmos coisas do lugar e colocarmos coisas no lugar, tudo isso para a nossa própria reputação e visibilidade pessoal. E aí já não é obra de Deus. Nós corremos esse risco. Então, quando pessoas manuseiam a glória de Deus, elas serão tentadas a roubarem um pouco dessa glória. E o Senhor já disse que a sua glória Ele não dará a outro. Todo o efeito, todo o propósito e o resultado do nosso esforço, da nossa lágrima, do nosso suor, é que a luz que nós refletimos glorifique somente a Deus. Isso jamais deve sair diante do nosso olhar. Eu quero mencionar, meus irmãos, sobre esse texto, que nós devemos resplandecer por causa da nossa própria identidade. Então, olha só, antes de Deus nos dar uma missão, Ele nos transformou. Nosso CPF mudou, o nosso nome mudou completamente. Eu me refiro a questões espirituais. Meus irmãos, o nosso foco de vida, o nosso propósito, as nossas motivações, a nossa esperança, elas mudaram completamente, 180 graus. Quando Paulo diz, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo, é porque nós temos agora um novo Senhor. Já não pecado, já não mundo, já não nosso ego. Um novo Senhor que vai direcionar-nos para uma missão. Mas antes, Ele precisa nos transformar. E eu já quero adiantar que a razão pela qual a maioria esmagadora das igrejas não evangelizam é porque elas sofrem com alto número de falsos convertidos. Esse é o ponto. Então, antes do texto falar sobre missão, ele fala sobre transformação. E eu quero aqui que os irmãos olhem com atenção a seguinte expressão: vós sois a luz do mundo. E essa expressão sois será o nosso foco nesse exato momento, tá bom? Qual é o contexto aqui, meus irmãos? A gente está dentro do Sermão da Montanha. Por que o texto é chamado de Sermão da Montanha? Porque Jesus está num alto monte, e a gente até compara, não só a gente, todo e qualquer teólogo, compara esta ocasião com a de Moisés no Monte Sinai. Porque nós temos na cena um alto monte, no caso aqui Jesus está em um monte, Moisés lá atrás estava no monte Horebe, ou Sinai. Nós temos aqui um mediador entre Deus e os homens, no caso lá era Moisés, aqui é Jesus. E nós temos também o papel desse mediador entregando uma lei.
Então, no Monte Sinai, Moisés entregou os 10 mandamentos e mais uma série de princípios, né, que somam 613 mandamentos. E aqui nós temos Jesus reinterpretando a lei. Aquilo que os fariseus já tinham distorcido, manchado com legalismo, injetado tradição humana, Jesus está reinterpretando e trazendo o real significado da palavra de Deus. Então aqui nós temos o mestre em cima de um monte, transmitindo a lei perfeita de Deus. E aí nós vemos os versos 14 e 15. Primeiro, essa é a ordem. Ele fala sobre identidade e depois ele fala sobre missão. O que nós somos? Nós somos luz. E depois ele diz, o que nós devemos fazer com a luz? Brilhar através de boas obras para que Deus seja glorificado. Quem não foi convertido não tem missão. Então fique tranquilo, se você nunca se converteu, mesmo que você esteja dentro de igreja, você não tem nenhuma missão. Tá? A missão, ela vem junto com a embalagem da salvação. Só existe missionário no dia que a conversão acontece. Aí você se torna um evangelista e um missionário. Nós temos aqui, meus irmãos, na língua grega, essa partícula vós, a gente chama de enfático. Porque numa frase, Jesus poderia dar ênfase para vários pontos. Na língua grega, ele deu para o vós. Ele quer que a gente sinta o impacto da vocação que ele está fazendo. Vós sois a luz do mundo. E quando ele fala sobre a vossa luz, olha só, mesmo ele sabendo que a luz é de Deus, ele nos responsabiliza. A fonte de toda luz é Deus. Agora existe da parte de cada um de nós um compromisso de refletir essa luz. E ele chama de vossa luz. Olha só como ele pesa sobre nós essa obrigação e este dever. Isso aqui aponta para duas coisas, meus irmãos. Isso aponta para a responsabilidade individual, para que a gente não pense assim, olha, já que eu estava de modo coletivo com a igreja, numa praça, entregando folheto, então eu estou liberado no restante da semana. Não, você serve na missão tanto coletivamente, e quando você se separa daquele grupo de irmãos e da igreja, a tua missão individualmente continua. Então esse vossa luz abarca o nosso trabalho coletivo e o teu trabalho individual. Quando está ali só você na tua casa. Quando de toda a igreja está só você lá no seu local de trabalho. Está só você numa viagem nessas cidades aí afora. Está só você. O teu papel e a tua missão continua, porque aí é a tua luz. Não com a fonte em você, mas uma luz que você precisa refletir. Mesmo que a pessoa nunca pise na nossa igreja. Certa vez eu evangelizava uma família com aquela apostila que eu dei o curso na igreja. E aí o homem da casa fez a decisão, depois a mulher fez a decisão e depois foi o filho. E aí eu não tinha nem terminado o material. E era longe da igreja, era em outro bairro. E aí quando eu fui lá, eles estavam aflitos, irmãos, eu não sabia. E aí eles falaram assim, o nome do homem era Adão, né? E ele falou assim, pastor, a gente está muito preocupado. Eu falei, o que foi? Não, é porque a gente não tem transporte, a igreja fica muito longe, tantos quilômetros daqui de casa. E a gente não sabe como é que a gente vai fazer. Eu falei para eles, procurem uma igreja bíblica. Uma igreja que não tenha as emoções e o show e espetáculo como muleta, mas que seja Bíblia, Evangelho. E ele falou assim, o filho, né? Que era o Alain. Ué, pastor, mas eu achei que todo esse trabalho que você está tendo era para a gente ir para a sua igreja. Eu falei, seria muito bom. Mas, mesmo a nossa igreja não crescendo, o reino de Deus está crescendo. E a gente trabalha para o reino acima da igreja. E aí eles procuraram uma igreja, toda a família está lá congregando até hoje. Então, meus irmãos, a gente pode estar a quilômetros e quilômetros de distância da nossa cidade, da nossa igreja. A tua responsabilidade está ali diante de você. Pregue, fale, seja corajoso, tenha coragem espiritual para apresentar o evangelho àqueles que sofrem. Não se cale, não se intimide. A gente entende também, meus irmãos, que essa missão deles só existia porque eles já haviam sido convertidos.
Então Jesus jamais estaria falando sobre brilhar para quem nunca recebeu luz. Ele jamais estaria falando sobre pregar para quem nunca havia crido na pregação do Evangelho. Então só existe esse peso da missão para verdadeiros convertidos. Então a gente tem que se perguntar, isso aqui é uma deixa. Eu não posso julgar ninguém, meus irmãos, mas cada um de vocês pode fazer um autoexame. Senhor, por que eu nunca evangelizei? Por que eu sou tão apático em relação à pregação do Evangelho? Senhor, será que esta palavra já invadiu a minha vida? Será que eu já senti o sabor do Evangelho? Por que eu não sou impactado para pregar para as pessoas? Por que as almas que estão perecendo não me incomodam? Então a gente cita aqui uma frase de um grande missionário, Oswald Smith, e ele disse que antes de evangelizar, nós precisamos ter paixão pelas almas. A gente precisa ter paixão pelas pessoas, nos colocarmos no lugar daqueles que caminham para a pior de todas as realidades possíveis. Então, meus irmãos, a nossa conversão, ela carrega o DNA da nossa missão. Deus nunca salvou alguém para não fazer desse alguém um missionário. Eu não estou aqui utilizando a palavra missionário no seu sentido técnico, de que eu tenho que fazer um seminário, ter uma formação superior e sair do meu país. Eu estou falando que no teu coração, na tua intencionalidade de vida, você é a missão de Deus onde você está. Você é a missão de Deus onde você está. Você é um agente do Senhor. Você trabalha num banco, é só você a lei de crente. Então olha para todo aquele receito e imagine, Deus me colocou aqui. O maior objetivo de Deus não era me dar dinheiro nesse local, é que eu traga a luz do Evangelho para esse ambiente. Tenha coragem, não só de falar para um cliente onde você trabalha, tenha coragem para falar para o teu patrão, para o teu superior, para o dono de tudo, porque o Evangelho é para todos, é uma proclamação pública que devemos fazer. Jesus aqui, meus irmãos, ele reafirma aos discípulos uma vocação que lá no Antigo Testamento foi dada a Israel. Então alguém lê para nós Isaías 46, 9, vejamos aí o que diz o texto. Não sei se essa água aqui é minha. Isaías 49, 6, alguém lê para nós. Meus irmãos, olha esse texto. O texto está falando que há uma missão para Israel, dentro de Israel, restaurar Jacó, trazer o restante dos israelitas, mas como é que o texto começa, Dilmar? Isso aí tudo é o quê? Lá no início, é pouco. Isso é pouco. E depois que ele diz que este evangelho dentro de Israel é pouco, o texto acrescenta, eu te coloquei como uma luz para todas as nações, chamado para Israel. Jesus, Novo Testamento, centenas e centenas de anos depois, olha para os seus discípulos e diz, vocês são a luz. E se algum discípulo fizesse o link e falasse, Senhor, estou lembrando aqui de um texto de Isaías 49, Jesus diria, exatamente, eu estou fazendo uma aplicação daquela passagem, porque aquela missão nunca foi eliminada, ela não foi pulverizada, Deus não esqueceu desta missão no decorrer dos anos, essa missão continua, e vocês são essa luz para todas as nações. Esses dois textos só refletem a unidade das Escrituras, meus irmãos. D.A. Carson, talvez o maior erudito das Sagradas Escrituras vivo, hoje, diz o seguinte, os discípulos não criam, não geram, e são incapazes de produzir qualquer luz. Eles a refletem, eles a espelham, pois sua identidade deriva, olha só, a sua identidade deriva do seu relacionamento com o Senhor. Se você só vem para uma igreja, você tem um relacionamento com uma igreja.
você não tem um Senhor, você não tem salvação. Se a minha confiança é em cargo, é em batismo, é em membresia, é em estar dentro de um local que a gente chama de igreja, a gente está perdido. Por isso eu disse ontem que às vezes as nossas falas denunciam que a nossa confiança é na igreja, não é em Jesus. Meus irmãos, a igreja é uma escola. A igreja nunca salvou. Ela é salva por Jesus. Então a gente está na lida do evangelho pregando, alguém creu? Não há nada que faça mais sentido agora para essa pessoa do que a igreja. Mas o problema é que antes da pessoa crer, nós já estamos oferecendo a igreja para a pessoa. Lá tem cargo, lá tem isso, o grupo de louvor é legal e não sei mais o quê. Você vai arrumar uma namorada lá dentro. Antes do indivíduo crer, nós já estamos apresentando a igreja. E a gente não vê isso no Novo Testamento. A gente vê os discípulos evangelizando, pregando, proclamando, curando, libertando pelo poder de Deus. E quando a pessoa cria, eles diziam, agora você tem que estar com a gente. Vamos congregar, vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a escola. Esse é o ambiente universitário, espiritual, que vai nos formar para a vida, que vai nos preparar para o mercado, né, espiritual que nós devemos trabalhar e apresentar o Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero aqui fazer uma rápida reflexão. A igreja precisa orar e zelar pela verdadeira transformação de seus membros. A gente receber pessoas, a gente ver pessoas fazendo decisão, e o número do rol de membro aumentando, é legal? É. Mas, meus irmãos, eu falo isso como um coração pastoral. O que me traz alívio, o que me traz segurança é perceber transformações autênticas na vida das pessoas. Pessoas verdadeiramente abandonando práticas, costumes, valores mundanos e agindo totalmente diferente do que faziam antes. E eu não falo de algo por uma semana, eu falo de algo consistente ao longo dos anos. A gente olha e fala como é gratificante o Evangelho. A verdadeira transformação de vidas. Não simplesmente aumento de membresia, transformação de vidas. Então, isso aqui é uma palavra para a liderança. É uma palavra para o diaconato, é uma palavra para mim. Vamos dobrar nossos joelhos todos os dias, para que o Senhor opere transformações na vida da nossa igreja. Se alguém que não se converteu de todo o coração, alguém que só foi ensinado o caminho do prédio, olha para cá, vamos para o culto, hoje vai ter culto, se a gente não passou por uma verdadeira transformação, mas a gente é apenas um prosélito, que aprendeu o hino, que decorou isso, que dá dinheiro, a gente precisa de verdadeira transformação, ou então a gente não vai evangelizar. Se a chama do Evangelho nunca queimou em nossos corações, nós não nos sentiremos empolgados para evangelizar ninguém. João 15, meus irmãos, 14 e 5, Jesus vai dizer o seguinte, que é necessário que os ramos estejam conectados com a videira. Se eles estiverem conectados com a videira, eles vão produzir frutos, necessariamente vão produzir. Se estes ramos não estiverem conectados com a videira, eles não vão produzir frutos. E Jesus está ensinando o quê? Para os discípulos dele, para esses que são luz, é necessário que antes da pregação, que antes do fruto, que antes das obras, nós estejamos verdadeiramente transformados em Cristo Jesus. Essa é a lógica em toda a Escritura. Eu queria tirar só essa segunda aplicação, deixa só a primeira. Não há brilho externo sem uma verdadeira experiência interna. Não há brilho externo. Então, às vezes você vê alguém que trai a esposa, alguém, eu não estou falando aqui de uma coisa pontual não, a vida inteira foi assim. Alguém que é violento com os filhos, alguém que faz negócios errados, alguém que o tempo inteiro, a marca é o pecado generalizado. Você não encontra-se nada são. Está tudo apodrecido. E a pessoa, às vezes até líderes. Meus irmãos, eu soube de um líder,
Eu não sei como é que esses caras encontram ovelhas para pastorear. Este líder tinha amante, e esse líder tinha um estabelecimento que ele vendia bebida alcoólica, cachaça, tudo que você quisesse. O cara era pastor. Na cidade a minha cidade, não a cidade de nascimento, mas a cidade da minha família. E eu perguntei, ele tem igreja? Tem gente lá, que ouve as pregações dele, e esse pessoal não sabe? Aí me falaram, sabe, mas esse é o nível da coisa. Todo mundo sabia dos casos extraconjugais, todo mundo sabia dos negócios pelos quais ele ganhava dinheiro, venda de bebida alcoólica, tudo que não prestava, e ele estava ali, destruindo completamente qualquer imagem boa que as pessoas pudessem ter do Evangelho. Meus irmãos, sem transformação, só haverá trevas para compartilharmos. Então, um cargo pode ser o de pastor de uma igreja, não garante que aquela pessoa seja convertida. Todos vocês conhecem, já viram alguém que chegou lá no topo de uma igreja, virou pastor presidente e nunca foi um convertido. E hoje está vivendo uma vida completamente avessa ao Evangelho, e até talvez inimigo do Evangelho, um perseguidor do Evangelho. Então, meus irmãos, comece a resplandecer no secreto. Não queira já resplandecer de cara diante da multidão. Procura resplandecer no secreto. Entra no teu quarto, isso aqui é conselho de alguém. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ora ao teu pai. Porque antes de vocês pedirem, ele já sabe do que vocês precisam. E o vosso Pai, que vê cada um de vocês em secreto, os recompensará. Vamos começar brilhando na nossa vida individual e devocional. Sentindo de fato que somos íntimos, terminando uma oração com uma alegria, meus irmãos, que nada mais no mundo pode nos dar, tendo a convicção de que nós somos filhos de Deus, e aquilo que nós experimentamos diariamente não é rotina, não é devocional mecânico, é de fato vida com Deus, é relacionamento. Que o Espírito Santo testifique ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Romanos 8. A nossa missão não vai começar sem isso. O nosso evangelismo não vai começar sem isso. Nenhum de nós vamos sair das nossas casas para evangelizar quem quer que seja, sem primeiro termos essa experiência. Não teremos isso, meus irmãos. Portanto, a experiência interna iniciará a evangelização externa. Nós temos o exemplo de Moisés, que antes de enfrentar os pecados da nação, o bezerro de ouro, pregar toda a lei, conduzir o povo até as portas da terra prometida, ele teve que subir ao monte. Eu não estou aqui aconselhando ninguém a subir em monte, porque a única vantagem de um monte é só a ventilação mesmo. Deus queria que Moisés se isolasse da nação naquele momento. E aquele homem fica 40 dias e 40 noites fazendo o quê? Antes de ser um instrumento de pregação, ele está com Deus. E a gente, como alguém já falou, né? A gente procura e bate em todas as portas. A gente vai no fulano, no ciclano, no beltrano, e quando a gente vê que nós já tentamos de tudo e não resolveu, é que a gente lembra, Deus resolve. Deus resolve. Então, o que nós precisamos, meus irmãos, é de mais tempo na presença do nosso Deus. Eu quero mencionar em segundo lugar, que nós também devemos resplandecer, olha só, pela atuação pública. Aqui eu estou falando de estratégia, eu estou falando aqui de audácia no nosso modo de enxergar o alcance do Evangelho. A evangelização não é para tímidos. Eu não estou falando de temperamento, de personalidade, estou falando de espiritualidade. Ele vai dar aqui agora 2 exemplos sobre o nível de impacto e abrangência que nós devemos ter. Irmãos, o texto menciona uma cidade edificada sobre o monte. Olha aí na tua Bíblia. Então, se Pedro disser, Senhor, como é que nós devemos brilhar? Tipo o quê?
ele disse, é tipo uma cidade que ninguém pode encobertá-la. É tão explícito, ela é tão destacada, é uma vitrine tão impressionante que não tem como não ver. Não tem como você não perceber aquela cidade edificada sobre o monte. Ele está citando indiretamente Jerusalém. Então você, ao se aproximar, eu não estou falando de uma distância pequena não, você vai se aproximando, você vê de longe. Eu estou falando como se eu já tivesse ido para Jerusalém, né? O Edson até me chamou, mas eu não quis ir. E aí, a cidade, ela está edificada, não tem como não perceber. Ele não cita o nome, mas ele está dando o exemplo que todo mundo ali conhecia. Então, quando ele falava assim, vocês devem ser luz, tal qual uma cidade edificada sobre o monte, todos eles devem ter imaginado, a nossa cidade é assim. A nossa cidade amada Jerusalém é assim, destacada, no alto, perceptível, ela é explícita. E aí Jesus vem e entra com outro exemplo. Nós devemos ser como uma vela no velador, ou como uma candeia no velador. A casa do judeu é quadradinha, elas são bem pequenas, né? São bem pequenas. Você pode pensar numa casa assim de 4 por 5, uma coisa bem pequena, quadradinha, e no canto da casa e na parte superior, eles colocavam uma prateleirazinha, que era o velador. E ali ficava aquela candeia. Por quê? Porque a sua altura e a sua posição recuada, diz o texto, ilumina todos que estão na casa. Então Jesus está dizendo, o quanto vocês puderem ser estratégicos, o quanto vocês puderem somar esforço e inteligência espiritual, somem. Eu quero citar aqui, Paulo, chegava numa cidade, o apóstolo Paulo, ele já corria para uma sinagoga. Olha só a estratégia do homem. Ele corria para uma sinagoga, ele pensava, os judeus são doidos por debate. Lei, eu vou lá pregar o evangelho. Quando os judeus ignoravam, ele procurava agora uma outra estratégia para alcançar um público de pessoas. Ele procurou um local de reunião de orações em Atos 16. E o texto é interessante porque fala assim, olha, chegamos a um local que nos pareceu ser um local de reunião de oração. E ele faz o quê? Ele fica ali esperando o público. Quando ele chega em Atenas, ele procura um local chamado Areópago, que era uma praça pública onde os debates aconteciam. E Paulo vai diretamente para essa praça, porque ele está cheio de gente, debatedores, gente curiosa. O texto de Atenas 17 tem até um versículo que descreve metade dos evangélicos de hoje. Lá diz assim, ó, aquelas pessoas não cuidavam de outra coisa a não ser saber das últimas novidades. Os crentes hoje são assim. Chegou um pastor ali que anda pelas paredes, vamos lá. Tem um ali que anda pela parede e já pula para outra parede sem cair. Então vamos lá. Então assim, é novidade, novidade. Quanto maior a dose de loucura, mais gente para procurar. E essa turma de Atenas era assim, sedenta por novidade. Paulo procurou pregar nesses locais. Quando ele estava preso, aí você fala assim, agora acabou a estratégia do homem. O que é que um preso vai fazer? Ele disse assim, olha, eu apelo para César. Meus irmãos, Paulo podia aceitar qualquer coisa. Injúria de falso apóstolo, acusação de falsos irmãos. Ele só não aceitava uma coisa, se deixar paralisar ou sequestrar pelas circunstâncias da vida. O homem preso, vigiado por sentinelas, falou assim, eu apelo para César. Como ele era cidadão romano, ele tinha direito de comparecer na presença do imperador. Detalhe, ele sabia, meus irmãos, o tanto que o cara era genial, ele sabia que ele não ia diretamente para as mãos do imperador, porque o sistema legal romano tinha instâncias. A gente não tem primeira instância, segunda instância, que é na capital, né, do estado, e a terceira instância, que é no nosso justíssimo, né, STF. Então, ele sabia que apelando para César, ele iria testemunhar e iria defender a causa do evangelho diante de reis, de governadores, de prefeitos.
E aí vocês sabem que no livro de Atos ele fala para Festo, ele fala para Félix, ele fala para o rei Agripa, e ele vai chegar ao imperador romano. Quem é que poderia parar? O homem preso usou de estratégia para o evangelho chegar às maiores autoridades do império. E ainda teve uma dessas autoridades que disse: Paulo, por pouco você não me convence a me tornar um cristão. O cara ficou totalmente balançador e lá se depois não se converteu. Então, meus irmãos, o evangelho não é para tímidos espirituais. Você pode estar diante do maior nome da sua empresa, você pode estar diante do prefeito da sua cidade, ali é só mais uma pessoa que precisa do evangelho. Em Amarante tem um empresário, não sei se já contei essa história, é o maior supermercado da cidade. E ele se engraçou comigo, eu não sei o que foi. Não era crente, e sempre que ele me via, ele me chamava e começava a falar de Bíblia. E a gente via que ele gostava, ele ria, ele ficava conversando e rindo. E às vezes ele levava para dentro, uma vez ele me levou para dentro do escritório dele e mandou todo mundo sair. Sai todo mundo. Aí ficamos lá papeando. E aí alguém disse que ele havia se convertido. Alguém me disse. E aí eu fui conversar com ele e perguntei: você fez uma conversão? Ele começou a rir. Eu disse: não, pastor, vou lhe falar a verdade. Eu fui pressionado. O pregador terminou de falar e ficou dizendo: quem tem coragem aqui de dizer o não para Jesus? Aí foi pressionando. Ele disse: quando deu fé, ele já era um crente, já estava, né, chamando ele de irmão. E eu falei para ele, porque eu sabia da rotina sobre ele: sabe por que você é tão assediado por pastores, por crentes? É porque você tem dinheiro. As pessoas, ao olharem para você, não estão vendo uma alma que precisa do evangelho. As pessoas estão vendo um dizimista para a sua igreja. E eu falei para ele: talvez o teu dinheiro hoje é a tua maior maldição. Talvez. Porque o teu dinheiro não está deixando ninguém te olhar como uma alma que precisa do evangelho. Estão querendo você pelo poder, pela influência e pelo dinheiro. Fique esperto. Ele só guardou aquilo ali. Então, meus irmãos, mesmo eu não estando na condição social, financeira daquele indivíduo, o evangelho precisa ser falado de modo sincero para as pessoas. Não se intimide e não se acovarde. O que nós temos, meus irmãos, aqui os discípulos, verso 16, deveriam brilhar, e o seu brilhar envolvia o fato de serem notados. O texto fala assim, olha, para que vejam, é um ministério público. As pessoas precisam te ver fazendo, te ver vivendo, te ver falando. Então, a missão não é a de um agente secreto, como o Edmar mencionou ontem, de gente que passa a vida inteira no ambiente de trabalho, ninguém sabe que você é evangélico, que você é um cristão. Então, a nossa missão, meus irmãos, ela tem que ser perceptível. Lembre da cidade sobre o monte, lembre de uma luz no velador. Eu preciso fazer algo público para que o evangelho chegue às pessoas. John Stott, ministro anglicano, disse o seguinte: os discípulos deveriam manter um equilíbrio entre visibilidade e humildade. Nós já tivemos no Brasil grandes pregadores da palavra, que se tornaram hereges, apóstatas e hoje estão aí desvirtuando a igreja. Sabe o que derrubou esses homens? O ego. Começaram a ser idolatrados e eles usaram da visibilidade para perder sua humildade. Esqueceram que a missão é para glorificar a Deus. Se você, está aqui no slide, pertence a Cristo, você deve ser espiritualmente perceptível e relevante. Você deve ser espiritualmente perceptível. O brilho da igreja, meus irmãos, é enfraquecido quando as nossas ações se voltam para o lado de dentro. Temos falado isso há 4 anos. Então é muito confortável hoje o nosso cristianismo. Calendários para nós, eventos para nós, recursos para nós. É muito confortável o nosso cristianismo. E quando as nossas obras ficam restritas ao lado de dentro da igreja, sabe o que é que nós somos? Uma velhinha
debaixo de um balde, que ninguém vê brilhar, porque é só aqui dentro. Toda a nossa atividade e ativismo, por mais que sejamos criativos e bem-intencionados, se ficarem restritos às 4 paredes, nós somos uma vela debaixo de um alqueire, de um cesto. Ninguém vai ver essa luz, porque a gente vai estar brilhando para nós. É a ideia do sal dentro do saleiro. Não tem utilidade. Não tem utilidade. Então, você foi chamado para ser um embaixador, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Deus te reconciliou e te deu o ministério da reconciliação. Então, se preocupe com a tua influência no teu local de trabalho, onde você estiver. Não se preocupe, e essa geralmente é a nossa perspectiva, é a do escapismo. Não, eu vou ficar aqui, mas eu não vou me contaminar. Aí, meus irmãos, a nossa missão é só sobreviver, não é ajudar os outros a viverem. Eu estou aqui no meu trabalho, tem um monte de coisa errada, eu vou ter o cuidado para não me contaminar. A nossa missão é egoísta. Quando, na verdade, a nossa preocupação, além de não nos contaminarmos, seria influenciarmos os outros. Não é só apenas ver ali uma coisa errada no trabalho e falar assim, eu não vou fazer porque eu sou crente. Seria também você chegar para as pessoas e falarem, isso aí vai ter um preço. Vamos prezar pela justiça, vamos honrar esta empresa, vamos ser fiéis ao nosso patrão. Entende? Às vezes, meus irmãos, o nosso pensamento é escapista, fugir, fugir e fugir. E Jesus está dizendo, é para vocês irem, irem e irem. E o que seria, meus irmãos, a evangelização? É você influenciar sem se contaminar, é só isso. Então vamos sair desse primeiro estágio, de apenas ficar com medo de se corromper, e vamos começar a lutar contra o mal, o pecado, e toda a estrutura pecaminosa que não agrada a Deus. Então, cada um faça exame de si mesmo. Será que eu não estou sendo um missionário egoísta, pensando apenas em não me corromper, e não querendo ao mesmo tempo interferir para que as situações mudem, melhorem, se santifiquem? O nosso papel é para a ação e transformação. Eu quero, meus irmãos, por fim, dizer que nós devemos resplandecer pela prática das boas obras. Jesus disse, o que nós somos? Luz. Com a abrangência do nosso ministério, deve ser público e para todos. E agora ele vai falar o seguinte, agora a ferramenta são as boas obras. Falar é bom, falar é bom. Você explica, você prega, você tira dúvidas, mas ele fala sobre as boas obras. Olha o que está no final do verso 16. Ele já disse, a vossa luz, vocês são luz. Ele já disse, para que todos vejam, e agora ele diz, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ao verem as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A responsabilidade de fazer as boas obras era dos discípulos. A glória seria de Deus. Por quê? Porque ninguém faz obra sem Deus. Foi falado agora há pouco sobre boas obras e tudo mais. Irmão, sabe por que Deus não aceita as obras de um descrente que manda dinheiro para orfanato, para asilo, para tudo enquanto? Sabe por que Deus não aceita? Porque essas obras não foram feitas a partir da graça de Deus. Ela foi feita pelo próprio indivíduo para a sua própria finalidade. Ele não quer glorificar Deus no que ele faz. Se ele quisesse glorificar a Deus, ele já tinha se convertido. E aí Paulo, descrevendo o ministério dele, fala assim, eu trabalhei mais do que todos eles. Ele falando dos demais apóstolos, né? Eu trabalhei mais do que todos eles. Eu corri mais do que todos eles. Eu fiz isso mais que todos eles. Aí ele põe uma vírgula. Não eu. Não eu. A graça de Deus em mim. E a razão pela qual Deus aprovou o que Paulo fez é porque o que ele fez foi movido pela graça de Deus. No final das contas, sabe qual é a obra que Deus aceita? É aquela que Ele mesmo realiza através de nós. Essa é a obra que Ele aceita. E isso aqui é evangelizar. Eu não vou inventar, eu não vou inovar, eu não vou criar o que não está escrito. Mas o meu Deus vai me usar
e vai me dar estratégias para que a obra seja feita. E Ele mesmo será glorificado, porque Ele está nos tratando como instrumentos. Então, meus irmãos, a fala de João Batista, que ele cresça ou diminua, é o nosso papel. Vamos fazer, vamos realizar, vamos nos desgastar até onde for possível, mas a glória é do Senhor. As boas obras dos discípulos não tinham apenas uma função social, do tipo, vamos levar alimento, vamos levar a cura, não tinha só uma função social. A função dessas obras era doxológica. Pastor, que palavrão é esse? Doxologia é a glorificação e exaltação de Deus. O nosso evangelismo e as nossas boas obras são doxológicas. Elas devem ser feitas para glorificar e exaltar a Deus, não a nós. Não a nós. E aí a gente entende que esses discípulos, vou mencionar só algumas coisas, curaram para a glória de Deus. Eles ressuscitaram pessoas para a glória de Deus. Eram apóstolos, tinham esse poder delegado. Eles libertaram vidas para a glória de Deus. Eles alimentaram pessoas, tudo para a glória de Deus. Atos 3, há um tempo atrás estudamos esse texto no culto de doutrina. Pedro e João estão ali diante de um paralítico. O indivíduo é curado, dá um salto de alegria, começa a correr, testar as novas pernas. E aí quando a multidão cerca Pedro e João, impressionados com os dois, Às vezes eu até sinto isso numa conferência. Não sei se a Suza percebeu. A gente chega numa igreja, numa conferência, está todo mundo me olhando assim. Rapaz, será que eles acham que eu vou ressuscitar alguém, fazer um milagre, fazer alguma coisa? Sabe aquela expectativa? De, será que falaram que não tem Deus aqui, humano? Então, as pessoas cercaram Pedro e João. E eles falaram, vocês estão achando que este homem voltou a andar por causa do nosso próprio poder? Aí ele fala assim, olha, pela fé no nome de Jesus é que este homem hoje está curado. Meus irmãos, que ocasião espetacular para Pedro e João, Vamos fundar uma igreja agora. Já imaginou? Pedro falando, João, olha aí, o templo lotado, gente aqui no nosso pé admirado, vamos montar uma igreja. João, tu vira o tesoureiro, a gente racha tudo, olha aí, Tadeu foi certo. Eles iriam carregar toda a multidão, todo mundo achando que eles tinham feito aquilo, e eles tiram seu corpo de lado e dizem, a fé no nome de Jesus foi quem deu restauração para este homem, a glória não é nossa, a glória não é nossa. Eu já falei uma vez, meus irmãos, que o Augusto Nicodemos foi numa conferência Imperatriz, e aí está lá um monte de aquela tietagem, aquela, sabe, gente, foto para cá, foto para lá, uma devoção. Eu não consigo enxergar um homem extraordinário. João Calvino, o maior teólogo da história. Eu não consigo enxergar um homem extraordinário. Eu consigo enxergar um Deus extraordinário que pega um pecador limitado, cego, condenado e transforma naquilo ali. Eu fico impressionado com o que Deus faz, não com o indivíduo. Porque aquilo é Deus usando o indivíduo. Pedro e João tinham essa consciência. Eu quero citar alguns exemplos, irmãos. Porque que nós temos profissionais de várias áreas. Então tem gente da área da saúde, tem gente da advocacia, tem gente na área da medicina, tem gente de tudo que é área que vocês pensarem. E se você se perguntar como é que eu posso fazer algo no meu trabalho pelo Evangelho? Será que de fato a minha vida vai afetar a sociedade araguaína? Eu vou dar alguns exemplos. Na área da educação, eu estou falando do período da Reforma Protestante. Na área da educação, João Calvino revolucionou o sistema educacional de Genebra, na Suíça. Foi um trabalho tão extraordinário que aquela cidade se tornou uma referência para o mundo inteiro. A Academia de João Calvino
formou os melhores e mais capacitados homens, principalmente pastores, para a obra de Deus. O lema lá era o seguinte: deem-nos árvores e nós devolveremos flechas. Podem trazer todo tipo de pessoa, sem modelagem, sem retoques, podem mandar todo ser humano bruto como está, nós vamos devolver como flechas afiadas para o Evangelho. John Knox fez uma revolução na educação da Escócia. Vejam só, educação secular também. Estou falando sobre educação religiosa. Na área da ciência, todo mundo conhece Isaac Newton, cristão. Isaac Newton falou mais sobre Deus do que sobre ciência. Considerado por muitos o maior cientista da história, o servo de Deus. A gente tem também Blaise Pascal na ciência. Filósofo, cristão e um grande servo de Deus. Nas artes, o meu preferido, Sebastian Bach. Um gênio da música que encerrava todas as suas canções com a sigla SDG. Em latim, Soli Deo Gloria. É como se ele dissesse: todo esse talento que vocês estão vendo na música, toda essa beleza, toda essa obra de arte é uma assinatura do Criador através de mim, não é minha. Ele poderia ter colocado o nome dele, mas ele colocava: o autor desta canção é Deus. A beleza dela é a beleza de Deus. Um profissional afetando a sua área de atuação. Se a gente falar sobre a política, nós temos William Wilberforce, que foi aquele que lutou pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. Nós temos também o holandês Abraham Kuyper, um homem que se tornou primeiro-ministro dos Países Baixos, um gênio, um grande intelectual, conselheiro de autoridades. Sabe o que é isso, meus irmãos? Homens que não ficaram restritos dentro das suas igrejas. Eles pegaram o Evangelho, olharam para todo o seu negócio, os seus sócios, seus amigos, seus clientes e disseram: eu farei a diferença com o Evangelho de Jesus aqui onde eu estou. Esses homens saberão que eles não estão apenas diante de um profissional, eles saberão que eles estão diante de um servo de Deus. Tem o entregador do campeiro, um senhor, ele dirige o carrozinho do campeiro, a gente pede pelo aplicativo, ele entrega. Todas as vezes que ele chega, ele tem que falar de Deus para mim. Todas as vezes. Não é me evangelizando, ele já olha, ele já sabe que a gente é, às vezes ele vê Bíblia, vê livro lá em cima da mesa, mas sabe, aquela vontade de falar de Jesus. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua família. É um senhor. É um senhor. O que ele está fazendo? Ele não quer deixar um evangelho preso lá na igreja dele. Ele leva para o trabalho. Eu imagino que ele é daquele jeito com a família dele, com os amigos dele, com os filhos, com todo mundo. Porque o cara não me conhece. Ele está só no trabalho dele, e o trabalho dele é Deus trabalhando com ele. Então a gente precisa pensar que as nossas boas obras, o nosso trabalho, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Meus irmãos, essas obras visam uma vida intencional. Então já vá com a intenção de evangelizar. Não vá só com a intenção de sair, de ganhar um dinheiro, de fazer negócio, de conviver. Vá com a intenção de evangelizar. Rosial tem uns 2 anos, falou: pastor, estou indo acampar na praia, vamos passar lá uma semana, e ore porque, olha só, a gente poderia falar assim: eu vou tomar banho, eu vou pegar uma boia, esse pastor lá vai ter muitos crentes, e que o Senhor me prepare para eu pregar o evangelho para aquelas pessoas. E isso foi feito lá, eu recebi até um vídeo, todo mundo lá cantando, louvando, a palavra sendo pregada. Meus irmãos, pode ser um lazer. Toda a nossa vida é missional. Fique atento, no nosso lazer tem um descrente, tem o dono do restaurante, tem o dono do balneário. O nosso lazer, faça a obra onde você estiver. Talvez, está aqui na última aplicação, nosso maior problema não seja a falta de informação. A gente sabe o que é criação, queda, redenção e consumação, a gente sabe.
A gente conhece o texto do Ide, a gente conhece Mateus 5, 2 Coríntios 5, a gente conhece tudo. Talvez o nosso problema é só desobediência. Não é falta de informação, é só desobediência. Tiago 22, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Abra a porta da sua casa para que o Evangelho seja pregado. Então, essas obras não devem terminar em nós, mas elas devem terminar glorificando, exaltando a Deus. Salmo 115:1, minha última referência. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória. Vivamos, meus irmãos, de tal modo que o mundo perceba não só uma igreja, mas que perceba o próprio Deus refletido nela. Que as pessoas não olhem para o nosso templo e vejam apenas um prédio, mas que vejam Deus trabalhando, transformando a vida daquelas pessoas. Um modo diferente de ser e de atuar. Que sejamos uma cidade sobre o monte. Que sejamos tão impactantes como uma candeia no velador, para que a luz do Evangelho chegue aos corações dos desesperados. Lembre-se disso. Os descrentes, eles não estão apenas na descrença. Não é apenas uma questão intelectual. Eu não gosto do Evangelho. Meus irmãos, essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas estão pensando em tirar a própria vida. Essas pessoas choram continuamente quando estão sozinhas. Essas pessoas estão definhando. Pais e mães talvez só se mantêm de pé por causa dos filhos. Já não há sentido na vida. E o que Deus está falando para nós é que essa luz não só vai nos dar completo sentido e paz, como também vai levar para essas pessoas. Não deixe de falar. Não deixe de resplandecer. Não deixe de pedir a Deus, como lemos no devocional, por coragem espiritual para pregar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe através do seu Santo Espírito. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Santo Deus, nós queremos, ó Pai, apresentar, Senhor, nosso coração. A gente tem ouvido não só nesses 4 anos, ó Pai, de ministério, mas todos os pastores anteriores desta igreja falaram sobre evangelização. O que eu te peço, ó Pai, é que o Senhor desperte o coração dos homens e das mulheres que aqui estão, para que nós nos mexamos, para que nós olhemos para aquele amigo, para aquela amiga, vizinho, parente, que não tem Jesus. E que a gente inicie um diálogo evangelístico com essas pessoas. Que nós possamos, ó Deus, orar semelhante a John Knox, que disse: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. Que nós também, ó Deus, venhamos a pedir ao Senhor que o Senhor nos dê de presente, ó Pai, a salvação dessas pessoas. De filhos, de maridos, de esposas, de parentes, de amigos, de colegas de trabalho. Que possamos dizer ao Senhor: Senhor, dai-me essa vida. Dai-me essa vida, porque eu não terei paz enquanto isso não acontecer. E que além, ó Deus, dessas orações, nós tenhamos atitudes objetivas. Nós tenhamos obras definidas e obras, ó Deus, que tenham publicidade, para que as pessoas vejam o caminho da salvação. Guarde a todos nós, assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.